Esta transmissão foi direcionada a uma audiência global. Milhões assistiram ao TRI Atlas deslizando pelo espaço, penas de poeira brilhantes, cores em mutação. Então, sem aviso, o feed da NASA cortou para um vazio negro. Nenhum anúncio, nenhuma declaração. Apenas um frame congelado no meio da transmissão, seguido por uma mensagem: sinal em análise, signal under review. Pouco depois, uma imagem isolada surgiu. Um fio fantasmagórico brilhando fracamente atrás do núcleo do cometa, com assinatura espectral de dióxido de carbono. O que provocou essa tela preta? A NASA teria visto algo que não queria que o mundo visse? No início de outubro, a fascinação do público pelo cometa TRI Atlas atingiu o ponto de ebulição. A NASA, a ESA e diversos observatórios de elite lançaram uma transmissão ao vivo multicanal, permitindo que os espectadores alternassem entre imagens em luz visível, infravermelho e ultravioleta. Não era apenas ciência, era história a desenrolar-se em tempo real. Durante semanas, tudo parecia normal. Uma rotação lenta, jatos fracos de dióxido de carbono e vestígios de água. Mas, na noite do blackout, o 3I Atlas mudou. Sua coma tornou-se abruptamente mais densa, com picos de radiação infravermelha disparando, como se todas as aberturas tivessem sido ativadas simultaneamente. O brilho mudou de verde para ciano e astrônomos amadores começaram a notar um estranho halo luminoso atrás do núcleo do cometa. No centro de controle de missão, os engenheiros observaram um súbito pico no fluxo de dados. As câmeras permaneciam operacionais, mas a rede engasgava com a avalanche de informações. Então, veio um momento crítico, uma perturbação. Um fio luminoso, fino como um fio de cabelo, estendeu-se por trás do cometa. 3 segundos depois, a imagem desapareceu. Não foi um desvanecimento, foi um corte abrupto. Todas as telas da sala de controle congelaram primeiro, depois, escuridão total. A telemetria não indicava falhas técnicas. O desligamento não foi acidental, foi intencional. Os dados foram redirecionados para um canal seguro interno da NASA, utilizado apenas em observações classificadas. Em minutos, até os espelhos da ESA ficaram offline. A transmissão mais vigiada do planeta transformou-se em silêncio sincronizado. 12 horas depois, uma imagem surgiu em um fórum astronômico chileno, enviada anonimamente com timestamp exatamente no minuto da tela preta. À primeira vista, parecia um defeito, mas após processamento avançado, a verdade emergiu. Um filamento fino como uma lâmina, quase 8.000 quilômetros de comprimento, emitindo luz própria. Diferente das caudas de poeira típicas que se dispersam, esse filamento era denso, uniforme e suave. Sua luz concentrava-se em 4,26 microns, assinatura de dióxido de carbono, mas tão pura e estreita que quase lembrava um laser. Em poucas horas, a imagem viralizou. Analistas confirmaram que a estrutura não existia nos quadros anteriores. Ela aparecera no exato instante antes do apagão da NASA. A resposta oficial seguiu o roteiro: recalibração temporária devido a artefatos de imagem. Mas alguns cientistas admitiram em off que a imagem era real, registrada internamente antes do bloqueio criptográfico. Mais estranho ainda, na ponta do filamento havia um pequeno brilho redondo, movendo-se à mesma velocidade do cometa, mas separado. Se a foto fosse autêntica, o 3I Atlas não estava sozinho. Dentro da NASA, o caos se transformou em contenção. Os engenheiros receberam ordens para se desconectar dos servidores públicos. O protocolo 9B foi ativado, uma rara ordem de embargo que isolou completamente os dados do 3I Atlas do acesso externo. Apenas 3 terminais em toda a rede ainda tinham acesso ao feed ao vivo. A justificativa oficial foi evitar interpretações equivocadas.
Mas relatos internos pintam um cenário diferente, uma mistura de urgência e incredulidade. As transmissões brutas mostravam que o filamento permanecia estável, sem cintilar, ao contrário de um gás. Emitia luz em intervalos harmônicos repetitivos, rítmicos, coerentes, quase como um código. Documentos internos usavam termos cautelosos: anomalia de coerência, periodicidade harmônica. Em linguagem simples, comportava-se mais como um sinal do que como uma ejeção. As equipes de segurança chegaram e os acessos foram revogados. Observatórios parceiros foram desconectados. Até mesmo solicitações de dados foram redirecionadas para o Escritório de Defesa Planetária da NASA, um departamento que normalmente lida com contaminação biológica, não com imagens ópticas. Pela manhã, as transmissões públicas foram substituídas por uma versão censurada. O momento imediatamente anterior ao aparecimento do filamento foi apagado. Todo e qualquer vestígio daquele último minuto foi eliminado. 3 dias depois, um pesquisador europeu recebeu um e-mail pessoal de um subcontratado da NASA. O anexo era um arquivo TIFF recortado, o último quadro, sem marcações e com os metadados apagados. Após processamento de imagem, descobriu-se que os filamentos não eram lisos, mas sim segmentados. Ao longo deles, havia nós luminosos tênues, espaçados em uma proporção matemática perfeita. 1118 Cri 0, a razão áurea. Isso não ocorre em jatos aleatórios ou detritos cósmicos. Sugeria uma estrutura intencional, um arranjo geométrico ao longo de um eixo linear, como se auto-organizado. A análise espectral aprofundou o mistério. Cada nó emitia frequências discretas, 426,78 e 10,3 micrômetros, correspondendo a dióxido de carbono, metano e poeira de silicato, respectivamente. Mas seus espectros eram estreitos demais, limpos demais para serem naturais. Repetiam-se em ciclos de 9 horas, exatamente o período de rotação do 3I Atlas. O denunciante desapareceu em 24 horas. Sua conta foi deletada. A NASA removeu silenciosamente os blogs que compartilharam a imagem, mas já era tarde. O arquivo, batizado de Frame 401, vazara. Pela primeira vez, cientistas cautelosos começaram a digitar o que muitos temiam dizer em voz alta. Algo estava controlando aquela sequência de emissões. Em uma semana, o 3I Atlas desapareceu das manchetes. A transmissão da NASA mudou da noite para o dia. Testes do rover lunar, relatórios climáticos, mas nenhuma menção ao cometa. Quem perguntou sobre a tela preta recebeu a mesma resposta copiada e colada: calibração em revisão devido a anomalias. Nenhuma atividade anômala confirmada. Enquanto isso, as transmissões oficiais voltaram, nítidas, perfeitas, limpas demais para serem reais. As curvas de comparação foram achatadas, os canais espectrais apagados. O minuto da tela preta foi cortado por completo. Na mesma época, observatórios ao redor do mundo notaram algo estranho. Pedidos para rastrear o 3I Atlas pela Deep Space Network, DSN, começaram a ser negados, sempre com a mesma justificativa: conflito de prioridade observacional. Mas ninguém sabia qual era essa tal prioridade. Publicamente, a narrativa oficial tratou a tela preta como uma falha técnica. Nos bastidores, ficava cada vez mais óbvio: a NASA não parou de observar. Eles estavam escondendo algo. Quando as transmissões oficiais se calaram, a iniciativa passou para as mãos da comunidade. Observatórios independentes no Chile, Japão e Europa começaram a coordenar observações noturnas, sob um mesmo código, Atlas Echo. Equipamentos não eram luxuosos, mas livres. 2 semanas após a queda do sinal, a equipe do Atacama, no Chile, obteve imagens infravermelhas sobrepostas. Entre elas, uma tênue emissão entre 4,2 e 4,3 micrômetros arrastava-se atrás do 3I Atlas, coincidindo
com a janela espectral do Frame 400CT1. Enquanto isso, o telescópio Subaru, no Japão, captou um pulso de rádio repetitivo nas mesmas coordenadas, fraco, porém regular, reaparecendo a cada 90 horas, 4 minutos e 32 segundos. Ao cruzar os dados temporais com os infravermelhos, os pulsos alinhavam-se com precisão às oscilações sutis do filamento. Se confirmado, o sinal nunca desapareceu, apenas ultrapassou os filtros da NASA. Em semanas, mais telescópios aderiram. O filamento persistia, tênue, sincronizado, vivo. No final de novembro, os relatos começaram a surgir em massa. Os filamentos haviam retornado. No início, era apenas uma linha tênue em imagens de longa exposição. Nos dias seguintes, ela se intensificou e se dividiu em duas. Imagens de alto contraste revelaram os filamentos duplos curvando-se atrás do cometa, entrelaçados como uma dupla hélice. Sob filtros polarizados, pulsavam alternadamente num ritmo de 9 horas. O mesmo padrão observado antes. Espectros infravermelhos confirmaram que a emissão ainda era de dióxido de carbono, mas agora em um estado coerente, semelhante a um laser. A energia não se dissipava, mantinha-se constante por milhares de quilômetros. Isso significava que não era evaporação, era transmissão. Então, veio algo ainda mais inquietante. Quando o Webb, o Trey Atlas e o Sol se alinhavam, os filamentos brilhavam mais intensamente, como se reagissem à observação, respondendo ao olhar atento. Capturas de tela inundaram a internet. 2 laços verde-azulados torciam-se atrás do cometa, como fitas de DNA, irradiando uma simetria perturbadora. Na última vez que a NASA perdeu o sinal, havia apenas um filamento. Agora, eram 2. O próximo passo da NASA foi uma reunião a portas fechadas, sem jornalistas, sem registros. Notas reveladas posteriormente indicavam como objetivo conter especulações. O comunicado oficial descreveu o fenômeno como uma ilusão óptica causada por reflexo do instrumento. Mas as imagens contavam outra história. As composições em alta resolução do Webb revelaram padrões térmicos anelares ao redor do núcleo cometário, filamentos que se estendiam como vasos. Quando questionados sobre a coerência das emissões, os relatores hesitaram e evitaram a pergunta. Mais tarde, um memorando interno, Atlas IR-472b, admitiu padrões de emissão não aleatórios incompatíveis com erupções de voláteis. Em linguagem simples, aquela luz parecia ter sido projetada. Para o público, o resumo omitiu tudo isso, mencionando apenas reflexo de poeira e superexposição. O mundo jamais testemunhou o final do 3I Atlas. Em 3 de dezembro, os registros internos da NASA documentaram um último surto, um pulso tão intenso que sobrecarregou os detectores infravermelhos de 3 instrumentos. Os pacotes de dados subsequentes chegaram corrompidos em todos os canais, exceto por um sinal estreito de 4,26 microns, piscando como se fosse modulado. Durou 23 segundos e então cessou. Quando o próximo ciclo de telemetria começou, o 3I Atlas havia desaparecido. Sem poeira, sem luz, absolutamente nada. O objeto celeste que fascinou milhões evaporou-se assim. A declaração da NASA resumiu-se a uma frase: o cometa 3I Atlas tornou-se demasiado tênue para continuar sendo observado. Horas depois, os arquivos da transmissão ao vivo foram apagados. Até as páginas em cache exibiam apenas 404 not found. Mas engenheiros conseguiram isolar aquele fragmento intacto. Ao converterem a forma de onda em um sonograma, perceberam que não era ruído aleatório. Era um padrão matemático de picos e vales, com a mesma proporção intervalar de um filamento duplo. A descrição mais precisa veio de uma analista. Isso parece mais um aperto de mão do que um sinal cometário. Uma semana depois, o Atacama Array captou um eco residual
nas mesmas coordenadas, dissipando-se no ruído de fundo mais rápido que qualquer detrito conhecido. Alguns atribuíram a sublimação do gelo, outros sussurraram sobre transmissão concluída. Uma certeza permanece: desde aquela noite, todos os telescópios apontados para aquela região do céu colheram apenas silêncio, nenhuma luz, nenhum rastro, seja o que estivesse por trás do 3I Atlas. Ele enviou um último pulso, desligou as câmeras e nos deixou encarando o vazio, uma mensagem grande demais, entregue no breve clarão antes do fim da transmissão.